Olá, pessoal, boa noite, ou bom dia ou boa tarde, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo. Nós do Cairós hoje iremos fazer uma discussão sobre se as Escrituras, se a Bíblia Sagrada, se este livro tão importante e tão milenar é confiável ou se ele foi corrompido aí durante, né, a história. Então, gente. Vamos lá. O debate de hoje, ele tem como base, né, aquele vídeo, né, muito bem produzido pela escola do discípulo. Eu acho que eles têm uma pegada, assim, de produção muito boa, né? E se você também observar o elenco que fez os comentários, são todas pessoas, né, como o Marcos Botelho, o Luiz Saião, são pessoas que são referências, né, digamos, sobre Bíblia aqui em todo o Brasil. Então dá para confiar bastante no conteúdo, né, que a gente assistiu. E o meu primeiro comentário é uma pergunta capciosa para todos vocês que estão aqui. Será que pelo fato de sermos cristãos e estarmos discutindo esse tema já não torna a nossa própria discussão enviesada? Elmar, me diz aí o que que você acha. Sim. Sim. A gente já parte do pressuposto, né? Parte de um pressuposto. É, John, me diz aí o que que você acha. Você acha que só de sermos cristãos, essa conversa já se torna enviesada? Eu acredito que a princípio sim, mas que não necessariamente é isso que vai conduzir a nossa conclusão final, né? É uma oportunidade de a gente ver se o viés está bem embasado ou não, né? Isso. Letícia, o que que você acha? Então, eu concordo também com o que foi dito. Eu acho que a nossa visão como cristãos, a gente tem um preconceito, né? Um preceito pré-determinado. Mas, como o Jamie disse, a gente pode estudar, se aprofundar e ver se está correto. Legal. Renê? Eu acredito realmente que todos nós temos um viés. O cristão, ele tem realmente um viés de confirmação daquilo que a gente já acredita que é a Bíblia, né? Então, qualquer coisa que eles disserem contra, a gente já tende a não acreditar. Mas, apesar de tudo, né, é muito válido e necessário essa discussão. Legal. E a Jéssica está em posição de responder? Ou tá... Deixa eu ver aqui, peraí. Oi, Opa! tô sim. É legal. Eu também concordo. Acho que a gente tem já um viés, né? A gente já baseia naquilo que a gente tem convicção, né? Do que a gente tem aprendido, estudado sobre as escrituras. Lógico que mesmo aqui nós somos um grupo de cristãos, mas cada um teve o seu aprofundamento diferente, a sua base teológica diferente, aprendeu na sua igreja diferente, e a gente pode até ter pontos de vista diferentes em vários assuntos, mas o principal vai ser sempre a base principal da nossa fé vai ser sempre o mesmo ali, né? Com o mesmo viés. Perfeito. Tem uma coisa que eu acho bem interessante sobre isso, tá? Porque veja só, será que é possível uma pessoa fazer esse estudo isenta de viés? Então, será que a melhor pessoa para fazer esse estudo seria um ateu, por exemplo? Então, a grande questão é que não, porque ele também teria um viés. Porque ele Exato. já pegaria o documento partindo do pressuposto que ele não acredita que seja verídico. E sim, isso pode tanto influenciar quanto, é, é, digamos assim, ser um impeditivo grande, né? Dele ver aquilo que ele quer ver, né? Então, Sim. eu quis partir desse pressuposto
já pelo seguinte, porque toda pessoa, quando ela pega as escrituras, ela até pode entrar em algum mérito de questão, mas o primeiro aspecto que nós iremos comentar hoje, ele não é mais um aspecto que está passível de discussão, porque já existem provas o suficiente. Então, a primeira questão é se a Bíblia, se os documentos que ela produziu são documentos verídicos, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui, deixa eu pegar aqui a minha Bíblia de Estudos. A gente tem aqui minha Bíblia de Estudos, por exemplo, e ela, com toda certeza, ela deve ter sido traduzida ou impressa, essa versão dela, há uns 20 anos, sendo que a Bíblia tem aí, né, alguns 1000 anos já, né? Então é um livro, né, milenar. Então a gente poderia até pensar no seguinte: como que eu garanto que esse livro aqui ele não foi fraudado? Pelas coisas que vocês viram, o que chamou a atenção de vocês sobre os documentos não terem sido fraudados ao longo dessa história? Então, podemos começar pelo Elmar? Gente, Pode, sim, sumiu. deixa eu colocar a câmera de volta. Opa. Uma das coisas que eles já colocam de saída é a distância entre os eventos e a escrita, que vai até, no máximo, 60 depois de Cristo, né? Uhum. Então, esse já é uma das grandes pontos a favor da... Depois, a autoridade de quem os escreveu. Então, você lembra uma coisa interessante que eles falaram sobre a autoridade de quem os escreveu? Que em alguns aspectos quase chega a ser contraproducente, né? Mas eu acho que esse ponto a gente pode até, né, trabalhar, né, depois. Renê, você viu alguma coisa que te chamou a atenção? Então, eu vou admitir que eu vi só os 20 minutos ali primeiros, né? Uhum. Mas desde que eu tenho estudado, assim, seria muita coincidência todas essas traduções de diferentes países, de diferentes lugares, eles terem a mesma ali, mesmo significado, apenas mudando algumas palavras, algumas coisas, algumas traduções para um entendimento diferente. Mas se você pegar o contexto, é a mesma coisa em todas as que diria uma tradução, né? Todas as traduções, todas as versões. Então você pega ali a versão lá original, que foi escrita lá no Torá, e a versão que foi traduzida para o grego também, elas têm o mesmo significado. Sim. E seria muita coincidência ter sido alguma coisa fraudada, sendo que de vários lugares, documentos de vários lugares diferentes, de várias épocas diferentes, tem ali o mesmo, chega na mesma ideia. Cara, legal. Letícia, você viu alguma coisa que você achou interessante? Então, eu também não assisti o vídeo completo, mas a parte que eu vi eu achei interessante a questão da análise da língua, né, do contexto histórico, e isso bater e dar veracidade para a parte do Novo Testamento, falando que era do primeiro século, né, se não me engano. Uhum. Então, essa questão eu achei interessante. Legal. John, Ô, Diego, eu não cheguei a assistir, porque eu entrei no grupo ontem, eu até fui informado sobre o vídeo, mas não consegui assisti-lo ainda. tranquilo. Então,
Então você pega um papel e uma caneta aí e que você vai descobrir umas coisas legais hoje, cara. Aí Combinado. depois você assiste o vídeo e daí, tipo, o vídeo ele dá uma complementada. Jéssica, o que que você viu aí que você achou interessante ou que talvez você tenha até estudado antes? Então, o que eu achei interessante são inúmeros fatores que levam a gente perceber que é um livro verídico, né? Um que me chamou a atenção é o fato de que na Bíblia nenhum livro não é omitido as partes podres, as partes ruins, e assim como as partes boas também. E normalmente, qualquer livro que você pegue, qualquer biografia, história que você vá contar, as pessoas elas tendem a camuflar para não escandalizar, para ficar mais bonitinho, politicamente correto. E a Bíblia não, a Bíblia ela é relatada, todas as histórias são relatadas como tal ali. E também o fator de todos esses livros, de Gênesis até o Apocalipse, os princípios, os valores, eles convergem e são os mesmos, né? É, por mais que haja histórias diferentes, contextos diferentes, foram feitos em anos completamente diferentes, mas os princípios são sempre os mesmos, estão sempre em concordância. E outro também que eu achei interessante foram dos evangelhos, que foi relatado por 4 pessoas com visões diferentes, de profissões diferentes, e eles não quiseram unificar e fazer um livro só, com uma mensagem só. Eles decidiram manter os livros originais, conforme o relato de cada um, e você vê que os relatos eles coincidem, eles são contados às vezes de forma escritos, né, de forma não na mesma forma ali, mas eles são consistentes no mesmo relato, né? Não sei se eu estou conseguindo me fazer entender, né? Que eles não Sim, foram contados cronologicamente ali da mesma forma, mas eles foram é, repassados e você vê que tem a mesma o mesmo segmento, a história toda ali, e não mudou nada, tá tudo bate um evangelho com o outro. perfeito. Sabe que essa parte que você falou, né, de que a Bíblia ela não oculta, né, as partes mais complicadas. O Luiz Saião, né, no vídeo, ele até dá o exemplo do cirurgião, né? Então, o porquê na explicação, né, do Luiz Saião, nós temos histórias que passam, por exemplo, por Sodoma e Gomorra, histórias de adultério, histórias de guerra, histórias de violência, aonde existem realmente assim páginas, principalmente no livro de Juízes, aonde a pessoa de estômago fraco ela tem até uma dificuldade de ler, né, algumas partes. Mas o porquê isso não é oculto, né? É, em primeiro momento, porque ocultar isso significaria você tapar os olhos para a decadência da humanidade, né? Então, não estaríamos olhando com olhos assim reais sobre a humanidade e o quanto que a humanidade decaiu e o quanto que ela está sofrendo pela própria consequência da desobediência. Então, basicamente, o Luiz Saião, ele dá um exemplo que é como se tapar os olhos para isso é como não querer ver a doença do doente. Então, no momento da cirurgia, vai precisar abrir, vai escorrer o sangue, mas aquilo vai ser para curar, né? Então, a gente observa que toda a história bíblica, de Gênesis a Apocalipse, é somente no fim da história, né, no momento em que partiremos para a glória e para aqueles que partirão para a glória é que o sofrimento vai acabar, né? Então a gente vê que existe uma história para alguns assim que ela não tem um final feliz, né? Ou seja, existirão aqueles que
não reconhecerão a face de Cristo. E teoricamente, né, isso reforça a ideia de que o documento ele é verídico. Porque para ele ser melhor vendido, seria melhor que contasse uma história que fosse mais fácil de uma pessoa se encaixar, mais fácil de uma pessoa falar assim, ah, tá, seguir a Cristo não é tão difícil, não. É só fazer isso daqui que tá legal. Mas aqui, eu gostaria então de fazer a seguinte proposta para vocês. Como nem todo mundo conseguiu assistir o vídeo por completo, ou, né, igual o John, né, que tipo chegou ontem no grupo, então eu não vou querer me ater tanto ao vídeo, mas sim só aos temas, né? Mas eu gostaria ainda de ouvir a opinião de vocês e também de tentar, talvez, também responder a perguntas, né? Então, uma das coisas que colocou muito em xeque a veracidade da Bíblia não vem da ciência e não vem de outras igrejas, de outras academias, mas veio da cultura pop, que foi o livro do Dan Brown, O Código da Vinci. Então, gente, vocês lembram? Peraí que eu não sei a idade da Letícia e nem do John, né? Então, também não vou perguntar a idade de vocês, né, que é meio deselegante. Mas, em todo caso, né, acho que foi mais ou menos ali no começo dos anos 2000, né? Acho que o livro do Dan Brown fez sucesso. Então, o que acontece? Nessa época, um monte de gente começou a criar realmente na cabeça que Maria Madalena teve um caso com Jesus Cristo, que isso foi ocultado da humanidade. Tanto que eu lembro que na época eu trabalhava numa livraria e nessa época os teólogos escreveram vários livros refutando o Código da Vinci. Ou seja, era necessário escrever um livro dizendo que o Código da Vinci ele não tinha valor histórico. Gente, vocês conseguem imaginar o poder que tem a escrita de um livro? Então, assim, quem lembra desse caso aí? Eu lembro. Nossa, era. Márcio, tá mudo o teu microfone, eu vi você falando, mas tá mudo. Eu não li o livro, mas eu me lembro da época em que isso aconteceu. E como já se levantou essa polêmica, nem me deu o trabalho de ler. Então, porque para cristãos, né? Fala lá, Renê. Eu lembro do filme, né? Eu acho que o filme Ah, ele é impactou verdade, teve o mais filme É do que verdade, também. o saiu, livro. é. Inclusive eu vi e assim, por mais que fosse uma ficção, ele demonstrava como se fosse uma grande, sei lá, uma conspiração da Igreja Católica para transformar a história mais bonitinha, a Bíblia mais bonitinha, e para que isso fosse controlado a cabeça das pessoas. Mas isso aí é realmente para quem não leu a Bíblia, né? Porque a Bíblia não tem só partes bonitinhas, tem as partes feias também. Sim. Então, olha só, eu acho que esse ponto ele abre, né, para uma coisa bem importante. Durante bastante tempo, existiu uma ideia, muito por conta desse livro, mas em outros momentos essa ideia também foi colocada, tá? Então, o Código da Vinci, a única diferença é que ele fez sucesso ao vender essa ideia. Mas essa ideia de que os livros da Bíblia tinham sido alterados, essa ideia é antiga, né? Mas aqui tem uma grande questão. Para que essa ideia ela fosse uma ideia genuína,
deveria existir, então, é como se fosse uma organização secreta com ideais de manipular a humanidade como um todo para seus próprios fins. Mas aí aqui a gente encontra um problema, né? Então, eu acho que nesse primeiro momento a gente pode até brincar, supondo que exista mesmo essa organização, né? Então, tem aí os ocultos, né? As pessoas que estão, digamos assim, tentando, né, digamos, fazer da Bíblia um livro de manipulação da humanidade para receber fins financeiros. Aonde ela já começaria a falhar, né? Eu acho que o primeiro ponto, né, que eu acho que ela começaria a falhar, é que a Bíblia não traz argumentos que tragam vantagens, né? Então, por exemplo, o que na cabeça de vocês teria na Bíblia que seria, digamos assim, cara, eu acho que se alguém tentasse manipular a sociedade apresentando a Bíblia Sagrada, iria falhar porque ela mostra isso. O que você tem na mente, Elmar? O que você acha que tem na Bíblia que faria essa organização falir? Primeiro, porque ele não faz uma linha direta tentando defender uma hipótese ou gerar uma tese. Então, de cara, as escrituras não fazem isso, e muito menos os evangelhos. E depois também, mesmas histórias contadas de vários ângulos diferentes também colaboram em relação a isso. E depois, os podres daqueles que são os participantes também ajudam a verificar a veracidade das escrituras. Então, tem uma série de eventos. Outra coisa, como aí o documentário do Breder fala, é jamais se colocaria uma mulher para servir de testemunha para um evento. Por que ele faria uma coisa dessas? E por que o nosso herói máximo, aquele que teve uma morte tão cruel, né? É, crucificado entre bandidos. Então tem uma série de incongruências que apresentam a veracidade do relato. A gente, se fosse escrever uma história, a gente não ia passar por uma porção de coisas assim, né? Exato. René, na tua opinião aí, o que tem na Bíblia que, cara, faria essa organização assim, ó, quebrar? Você diz o que tem na Bíblia que faria a organização. Digamos assim, falir, porque veja, imagina, a ideia, nessa ideia rudimentar, a ideia que o Código da Vinci tenta passar, por exemplo, é que estariam ganhando alguma coisa ao fraudar os documentos bíblicos. Mas quando a gente lê a Bíblia, essa ideia cai por terra. Que elementos fazem a gente entender que essa organização ela estaria falhando? Desde que os apóstolos começaram ali em Atos, eles só enfrentaram dificuldades, né? Eles não enfrentaram nenhuma glória. Eles foram presos, foram executados. E aí, ao longo do tempo, os cristãos eles foram perseguidos, né? Então, não é que nem eu vou citar aqui, bom, o islamismo, que se você entrasse para o Islã, você tinha ao seu lado um dos maiores exércitos da época. Você entrando para o cristianismo, você seguindo a Jesus, você só tinha perseguição, até hoje ainda tem, né? Você só tem desvantagens. Então, você manipular, apresentar algo que você ou a própria população, o próprio seguidor, ele vai ter desvantagem, né? Ele vai ser perseguido, não seria uma ideia muito boa. Perfeito. Letícia,
que você acha que tem na Bíblia que torna essa ideia aí de uma organização do mal ser uma ideia falhada? Eu ia falar algo parecido com o que ele falou, essa questão, porque a gente vê, né, no Sermão do Monte, que Jesus não promete grandes coisas no padrão terrestre, né? A gente vê João também, mesmo que é considerado o maior, né, maior que muitos que vieram antes dele, e João não tinha, diante dos nossos olhos, né, um sucesso. Então, acho que essa é uma desvantagem, porque não é prometido pra gente riqueza, sucesso nessa terra, então acho que é isso. Cara, muito legal, Letícia. John, É, eu acredito que seja insustentável essa ideia a partir do olhar bíblico, porque primeiro que você tem um convite não para uma fé cega, que seja estabelecida pelo medo ou com base em alguma esperança, algum benefício, como já citaram anteriormente, terreno, e sim você tem um convite por parte do próprio Jesus a analisar o que está sendo dito, analisar as escrituras. Então, eu acho que algo falso, dificilmente ele quer ser questionado, porque ele sabe que ele não conseguirá prevalecer diante de uma análise verdadeira e profunda, né? Então, no Evangelho, a gente consegue ver um convite diferente disso, e também a própria mensagem principal do Evangelho, como falaram, se fosse para escrever um livro, não faria sentido escrever algo assim para que as pessoas creem. Então, a gente tem um testemunho de Paulo dizendo que é loucura aos olhos dos gregos, né, dos gentios, que buscavam um raciocínio, uma forma eloquente de falar e tudo mais, e para os judeus da época que estavam esperando um senhor poderoso, um rei mesmo, e a gente tem um Deus humilde que foi crucificado, né, e ressuscitado também. Então, acho que seria isso na minha concepção, fora o que falaram, né? cara, legal. Jéssica, Tá tá sem mutado. som. E agora? Agora Agora sim. eu acho que. Então, eu também acho que foram assim as inúmeras exortações que a gente tem ali, tanto para os cristãos, como a gente tem também para as igrejas, nas cartas de Paulo, em Apocalipse. É, você vê que tem. Não era omitido os erros que os cristãos da época, as igrejas da época estavam cometendo, está tudo ali relatado, o que eles estavam praticando, como também a exortação, né, que foi feita no momento. As perseguições, eu também concordo, né, com o que o René falou. é, os cristãos, principalmente os líderes, eram muito perseguidos, sofriam bastante, e ainda assim eles continuavam sendo motivados a continuar cumprindo o propósito deles. Então, só mostra que aquilo ali tem algo de Deus mesmo, sobrenatural ali, para a gente continuar, que faz a gente continuar persistindo, que não é pela lógica humana, mas é pelo mover de Deus mesmo. E as incongruências também, né, que não foram omitidas, que é tudo relatado. Também lembro do vídeo lá, que o Elmar falou, né? Foi uma mulher que testemunhou, e na época eles nem acreditavam na palavra de uma mulher, mas foi ela que foi lá e foi relatado que ela que foi e testificou o primeiro contato ali com a ressurreição, com Jesus, após ter ressuscitado. E e também as lições, né, que você aprende com cada história, com cada livro que você lê, que você estuda, elas se renovam, elas são atemporais, né? Você vê erros que os judeus cometeram lá antes, quando estavam escravos quando saíram da escravidão do Egito, os erros que aquela sociedade cometeu, os conselhos que Deus dava através dos líderes para eles agirem, terem uma cultura de determinada forma, terem uma conduta, e aquilo ali você vê que nos dias de hoje você consegue tirar o mesmo ensinamento, entender o porquê que eles estavam passando por aquilo na nossa sociedade atual, né? Mesmo sendo lá um
muito tempo atrás, onde não tinha tecnologia, não tinha nada, mas você vê as pessoas cometendo erros, hoje em dia que você consegue tirar aprendizado com os erros de sociedades que está muitos anos atrás da nossa, né? Essa renovação também eu acho que é algo que é algo sobrenatural de Deus ali que faz a gente ver que não tem como esse livro não ter algo verídico, né? Algo sobrenatural. Perfeito. Então, gente, tem uma coisa, eu vou, antes de expor a minha opinião, eu vou voltar um passo para trás, para voltar a falar dos documentos, para daí pegar a parte do que vocês falaram agora. Mas os documentos que a gente tem da Bíblia, tente imaginar o seguinte: não existe nenhum outro livro da história da humanidade que tenha sido copiado tantas vezes quanto a Bíblia. Não existe nada que se compare. Então, veja, de documentos que comprovam a historicidade do Antigo Testamento, do Novo Testamento, existem milhares de cópias que foram encontradas em diversos lugares, né? Até mesmo os documentos lá do Mar Morto, tal, não sei o que foram encontrados muito tempo depois. Além de documentos novos, também existiam documentos que eram idênticos aos documentos que já estavam sendo copiados há muito tempo. Então, uma das coisas que a gente pode ter em mente é que, assim, muitos desses documentos, eles foram, primeiramente, escritos, né, no papiro, né, ou seja, que era... Papiro basicamente é tipo uma planta, né? Ele é tipo é uma planta que você abre, ela tipo, eles secam ela, aí eles sobrepõem uma na outra. Não, desculpa. Acho que o papiro é couro. O papiro ele é couro, desculpa. É, Papiro é planta. Eu acho que o pergaminho era couro. nossa, gente, desculpa, eu faço confusão. Papiro é planta, um é planta e o outro é couro, né? Tá. Basicamente. Então, veja só, existia todo um trabalho, né? Então, por exemplo, para você, né, manter os documentos. Isso que a gente conhece, né, como livro, tudo mais, foi criado muito tempo depois. Porque basicamente, assim, ó, você tinha que ter muito cuidado ao tratar desses materiais, porque senão eles estragavam. Então, por exemplo, o papiro, como era couro, e couro era uma coisa muito cara, né? Veja, não era uma coisa que qualquer pessoa poderia ter. Tanto que, às vezes, dependendo se eles faziam ali nas escrituras do papiro uma escrita errada, às vezes eles raspavam, porque é couro, então raspava, e escrevia por cima. Então existem documentos que a gente tem que dá para ver que tem uma escrita por baixo e uma por cima, né? Então o que acontece? Até mesmo esse tipo de documento é levado em consideração. Então, num primeiro começo da história da humanidade, porque as escrituras só tinha nas sinagogas ou nas igrejas. Porque, em primeiro lugar, era um documento que era difícil de se armazenar e ele era caro, né? Então, por exemplo, às vezes a pessoa fala, porque a igreja dominava e não queria que ninguém lisse as escrituras. Mas o povo não era nem letrado. São questões da época que não podem ser esquecidas. Então, em primeiro lugar, a Bíblia, dentre todos os livros da humanidade, é o que possui maior volume, mas assim, é 1000% a mais que qualquer outro livro que você imaginar. Então, por exemplo, é 1000% a mais do que a gente tem sobre Gengis Khan,
sobre Sócrates, sobre qualquer outro personagem histórico da humanidade, até mesmo. Olha, a gente tem mais documentos históricos sobre a Bíblia do que algumas fases sei lá, da Alemanha nazista. É difícil você conseguir, por exemplo, encontrar jornais da época, né? Tem, eu acho que só lá num museu lá na Alemanha, o Elmark é, é praticamente um alemão. Nossa, deixa eu baixar esse braço assim, aqui, falando Alemanha nazista. Esse braço levantado não dá certo, né? Então imagina o seguinte, né? É difícil achar documentos históricos, né? Pensa hoje em dia, as fake news, quantidade que tem, né? Então, veja, a Bíblia Sagrada, ela tem museus, ela tem muitas coisas, né? Tanto que a pessoa Jesus Cristo, o- a pessoa histórica de Jesus Cristo, não é mais ponto de discussão entre historiadores. Já existem documentos o suficiente para falar assim: Jesus Cristo existiu e ponto. E ponto, não é discutível isso. Agora, a questão é, se Jesus Cristo é o Filho de Deus, né, se é o próprio Deus, se ele faz parte da Trindade, aí esse ponto, aí ele já não, aí ele já está num outro nível, né? Mas ok, então sobre documentação histórica a gente tem argumento pra caramba. Mas isso ainda digamos que você estivesse conversando com uma pessoa que fosse, sei lá, acreditasse que existe essa teoria da conspiração, aí você poderia dizer para ela assim, olha, existiu um evento histórico muito importante em que a Bíblia serviu para clarificar as ideias sobre essa exploração da humanidade. Então, digamos, se a Bíblia fosse manipulada, ela seria manipulada para ganhos, né? Veja, basicamente, essa organização, ela teria que ganhar alguma coisa com isso. Mas houve um tempo da história da humanidade em que a Bíblia ela foi deixada de lado e eram cobradas indulgências das pessoas. E esse ponto da história, Lutero, na Reforma Protestante, que é o que a gente chama de Reforma Protestante, pegou a Bíblia e disse o seguinte: ó, vocês não estão lendo. Não existe essa prática de indulgências. Não dá para comprar a salvação. E isso faz mais de 500 anos. O Então, alemão ficou vê. muito bravo, né? Exato. Né? Então, veja só. Se as escrituras elas tivessem sido escritas para tal finalidade, a Igreja Apostólica Católica Romana da época não precisaria ocultar os elementos bíblicos para pôr em prática as indulgências. Veja, nesta época, ela tinha domínio das escrituras. Então, se ela quisesse manipular as escrituras, ela o teria feito. Então, esse ponto, então a gente tem até um evento histórico, né? Esse ponto eles nem chegam a citar no, no vídeo, porque eles citam tantas coisas, mas veja, se vocês lembrarem, nossa, existe a Reforma Protestante. É um evento histórico em que a Bíblia foi utilizada para dizer, ei, não explore, a gente não tem a ver com isso, né? Então, vamos lá. Para né? Então, a Bíblia ela seria contraproducente para qualquer tipo de ganho. Então, como todos vocês apontaram aqui, né? Então, né, o Elmar apontou, né, de, cara, Jesus Cristo não é um personagem interessante para se vender como um livro de herói, né? Não, não dá. Todos vocês apontaram coisas sobre o Evangelho, sobre a historicidade,
que não seriam interessantes. Ah, eu acho que foi a Letícia que comentou sobre o Sermão do Monte, né? Então, ali no Sermão do Monte, basicamente, Jesus Cristo ele dá um excelente sermão dizendo que não é nessa terra aqui que a gente vai ganhar qualquer coisa. Tem a questão de Jesus Cristo apareceu para as mulheres em primeiro lugar, como a Jéssica comentou. Então, basicamente, tudo que a gente tem na história bíblica não funcionaria para a finalidade que algumas pessoas pensam que ela poderia ter, né? Então, se a gente pensar em questões de amor ao próximo, a questões de justiça social que tem em Levítico, então elas são todas contraproducentes para qualquer tipo de exploração na humanidade, né? Mas vamos lá, porque ainda um ponto que eles trazem que eu acho bastante bacana é que a Bíblia ela não é confiável porque ela é retrógrada e ela não cabe para os dilemas da modernidade. Então, assim, a Bíblia está ultrapassada. Ela não serve, ela deveria ser esquecida. Então, agora eu queria ouvir a opinião de vocês, né, sobre isso. Então, vai lá, Elmar. Você acha que a Bíblia ela é retrógrada e ela não serve para temas atuais? Na realidade, ela é de vanguarda, né? Essa é uma das coisas. E quando a gente atribui a ela é, o fato de ser retrógrada, a gente geralmente está fazendo uma análise anacrônica do evento que se passou lá, né? Então, hoje em dia não se discute mais, como diz o vídeo, sobre escravatura, né? A escravidão era aceita para as escrituras? Bom, não era aceita, mas era a condição da época e a condição que Paulo normatizou em questão aos cristãos. Então, ela é anacrônica, por isso a interpretação nossa está sendo, mas a Bíblia não foi. Jéssica, o que que você acha? Eu acho que não, né? Porque tem vários, como eu falei, né, antes, tem vários princípios ali que você tira em livros que são muito antigos e você consegue aplicar na vida, em instituições, nos dias de hoje. Lá nos livros lá de Josué, da época do Êxodo ali, tem princípios de guerra ali, estratégias de guerra que a gente vê É. e estuda até hoje, né? Eu sou militar, eu posso dizer, né, que teve alguns cursos que eu fiz que os mesmos princípios, né, de guerra, de dissuasão, que estão ali naqueles livros, eu comecei a ver, né, ligação, nossa, isso aqui é exatamente como Deus orientava, eh, na Bíblia, naqueles livros, naquele tempo lá, quando o povo dele estava tentando conquistar a terra prometida. Com É, certeza, com certeza. isso. Renê, Toda vez que eu ouço isso, né, eu sempre digo que o pessoal tenta inventar a roda novamente agora, né? Nós temos princípios que eles vêm funcionando ah, por mais de 3.000 anos. E aí a gente olha realmente o que está na Bíblia, ele tem funcionado, tem feito o povo de Deus prosperar, e a população que segue os princípios da palavra, eles se multiplicam e prosperam. E aí, de tempos em tempos, as pessoas entram em xeque, nesses princípios e elas veem a civilização delas realmente ter uma decadência, né? A gente olha muito ali em Romanos 1, o que é feito de uma pessoa que começa a rejeitar a palavra, a rejeitar a Cristo, né? Ela é abandonada o próprio pensamento dela.
E aí tudo que é reprovável ela começa a fazer, porque o coração dela é reprovável. A gente estuda, né, os filósofos aí, a gente pode citar Rousseau, que fala que o homem é bom, que o homem é maravilhoso, é a sociedade que vai lá e corrompe ele. Mas a gente vê que é ao contrário, né? O homem, essencialmente, ele é ruim. Deus é que vai lá e resgata ele, né? Para que ele tenha um mínimo ali. Mas se a gente for agir conforme o nosso próprio coração, o que sobra é ruína. Então, ao longo do tempo, a gente pode chegar ali em Provérbios e pegar, não é de hoje que a gente pode pegar ali alguma coisa, nossa, isso funciona para hoje. Nossa, apesar de ter sido escrito há muito tempo, isso também aqui é algo que se encaixa perfeitamente hoje, perfeitamente na minha vida, perfeitamente na sociedade moderna. Eu estava até estudando sobre isso, a administração moderna, ela é toda baseada na Bíblia, né? Ela é toda baseada em missões, no exército e na Bíblia. E o exército foi baseado na Bíblia. Então, logo a gente pode concluir que tudo foi retirado da palavra, né? E várias outras coisas. A gente pode falar assim por horas, citar vários exemplos e sempre vai ter um exemplo novo. Cara, legal. John, É, eu tava tentando desvincular a minha interpretação aos meus viés de julgamento sobre quem fala isso, né? Eu acho que talvez dê para a pessoa, de modo honesto, indagar sobre a aplicação atual do Velho Testamento de alguns livros. Mas que isso, a princípio, só mostra que talvez haja realmente uma dificuldade de uma interpretação, uma problemática em relação à linguagem, e que você precisa tirar uma conclusão de uma determinada história que não está tão claro. Mas não necessariamente só a questão de um tempo, de dizer que é um livro de 2000 anos, é suficiente para dizer que é ultrapassado. E uma prova disso é que você não vê isso em meios onde há sensatez a respeito de nenhum outro livro plausível. Então, no sentido de que hoje, qualquer escola, ensino médio, você vai ter aula de filosofia, falando de Sócrates e tudo mais, que a gente tem muito menos conteúdo e que vem anterior a Cristo. E mesmo assim é pertinente. A gente viu também aí, não sei se você chegar a acompanhar, mas um surto aí da filosofia estoica, que eu acho até bacana. Ela também é antes de Cristo, você tem pouco conteúdo a respeito e mesmo assim é considerada uma filosofia prática. Então eu acho que a maior conclusão que a gente pode tirar, como o René trouxe também os demais, que dá para a gente conhecer pelos frutos. Então, eu olho para Provérbios e vejo um livro totalmente prático, e ele é do Velho Testamento, né? E os demais livros. Então, acho que até mesmo a pessoa que não tem um conhecimento histórico, como o René trouxe, ou a Jéssica sobre a questão militar, ela consegue só olhando as consequências de aplicar aquilo na vida dela, como o livro ele é atual. com toda certeza. Letícia, Uhum. Acho que tá até difícil agora de eu completar, gente. Vocês já falaram todos os pontos que eu pensei. Mas quanto o que o Renê falou também, a questão dos judeus, né? A gente vê que eles tinham sucesso em várias áreas e eles seguiam realmente as coisas da Bíblia. E também o que Jéssica me lembrou, a questão das filosofias e questões morais e Eclesiastes também traz, né, o conflito do homem. Então essas coisas são todas atemporais e a gente vivencia até hoje. sensacional. Eu acho que tem. Diga lá, John. Ô, Diego, agora é mais um tom de uma pergunta também. Eu acredito que nesse sentido já dá para a gente colocar também Apocalipse, né? A gente já tem previsões que realmente se cumpriram ou que a gente já consegue ver que está se desenhando para isso, né? E que seria uma constatação de que o livro não só é atual, mas como também será lá na frente, né? Sim.
Então, e tem algumas coisas que eu acho bem, né, bem interessante, né? Inclusive, né, John, o nome desse estudo chama-se escatologia, né? Ou seja, é todo um estudo dedicado a observar aquilo que está escrito em Apocalipse e, e ver como que isso tem algum tipo de correspondência, né? Tem uma coisa que eu acho bem, né, bem importante sobre os problemas, né, modernos, é que toda pessoa, ao ler a Bíblia, ela precisa lembrar, em primeiro lugar, do seguinte: a Bíblia, ela originalmente, ela foi escrita para que os leitores do século I tivessem uma compreensão total. E até por isso, né, que como fonte histórica, tudo mais, as testemunhas oculares, elas são muito importantes, né? Veja que no vídeo ele até relata assim: ah, por que que fala que foi fulano e Beltrano que ajudaram a carregar a cruz de Cristo? Porque naquela época pode ser que alguém os conhecesse, né? Então, ou seja, a gente vê que aquilo foi escrito para aquelas pessoas do século I. Agora veja o tamanho da problemática que é você ser do século XXI e você querer pegar um tema atual, assim, ó, que acabou de sair do forno e querer uma resposta clara e direta de um livro do século I para um problema do século XXI que nem existia no século I. Então, veja, nesse aspecto, é como você querer achar uma resposta científica num livro de literatura. Não vai ter ali. Ah, mas Diego, eu ouvi falar que a Bíblia tem todas as respostas. Então procura na Bíblia sobre a fórmula de Bhaskara. Você não vai encontrar. A Bíblia, ela tem todas as respostas que você precisa para viver o plano divino e para viver dentro dos caminhos, para você encontrar a salvação, para você encontrar sentido e propósito para a sua vida, né? Agora, existem respostas que, dependendo do que você estiver procurando, então, né, o Renê e a Jéssica têm experiência com o exército. Lógico que na Bíblia vai ter referências, né, de estratégias militares e tudo mais, mas também a Bíblia é o primeiro livro da história da humanidade que questiona a legitimidade de uma guerra. E veja como tem um ponto aqui interessante. Em diversos momentos da história bíblica, as guerras foram vencidas de modo completamente atípico. O cerco de Jericó, por exemplo, tem batalhas que são literalmente ganhadas no grito. Lá no livro de Juízes, agora eu esqueci o nome do juiz, mas é um dos primeiros que tem, em que ele, acho que é Jefté, acho que é Jefté, que ele seleciona lá os 300 soldados e eles jogam vasos de barro. Assim, eles vão com tochas e vasos de barro para a guerra, né? Então, basicamente assim, era apenas para mostrar que não era a humanidade que estava vencendo aquela guerra, era Deus. Então, às vezes aqui a gente vê que boa parte dos dilemas em que as pessoas falam assim, não, mas a Bíblia ela precisa ser atualizada. Veja que ela não está falando geralmente não está falando de direitos humanos, porque os direitos humanos, em maior parte, são todos referendados à Bíblia, aos 10 testamentos que serviram como base. Ah, mas a Bíblia ela é contrária à ciência.
Muito pelo contrário. A Bíblia sempre foi muito favorável à ciência, tanto que os primeiros cientistas eram os teólogos naturais. As primeiras universidades todas eram confessionais. Ainda nós temos só aqui em Curitiba, por exemplo, tem a Pontifícia Universidade Católica, tinha a Universidade Evangélica, que agora é a Mackenzie, né? Então, o Evangelho sempre investiu muito em ciência. Inclusive, né? Se não fosse pelo cristianismo, se não fosse pela ideia de um Deus criador de tudo, o pensamento científico não teria evoluído ao ponto que evoluiu. Porque antes de pensar num Deus que criou tudo, o pensamento era um panteão de deuses. Um deus é deus do sol, outro é da água, outro é não sei o quê. Então é difícil você pensar num universo que regulamenta tudo, em leis que regulamentam o universo. Agora, se foi um Deus que criou tudo, esta ideia ela se torna plausível. Então, se foi um Deus que criou tudo, ele pôs alguma ordem nesse mundo para ele funcionar. E aí o pensamento científico começa a evoluir. Agora veja só, se você voltar lá também no livro de Salomão, quer dizer, nos livros de 2 Samuel e Provérbios, tudo mais, Eclesiastes, lá em, desculpa, lá em Primeira Reis, vai descrever que, lá no final de Primeira Reis, do rei Salomão, vai descrever que ele também tomava nota dos animais. Ele descrevia os animais. Ou seja, ele era um estudioso, né? Mas como se ainda não fosse pouco, como se ainda não fosse, né, o suficiente, a gente observa que quando existem questões em que as pessoas querem fazer esse comparativo, vocês já observaram que elas sempre têm a ver com o pecado? Ou seja, é algum pecado que a Bíblia aponta que as pessoas querem fazer com que esse pecado torne-se legal. É sempre quando tem essas questões, né? Então a gente acaba observando assim, né, que a humanidade ela se incomoda quando a Bíblia ela discorda de algo que a humanidade quer fazer. Aí a grande questão é, e esse é um ponto que no vídeo ali ele coloca, né? Que então, para que a Bíblia fosse um livro perfeito, ela não deveria então apontar falhas nos seres humanos? Veja que aqui lá no final é, tem uma coisa assim que eu acho muito legal assim que ele fala de Tomé, que a Bíblia ela provoca essa questão, né, no ser humano de que ela vai deixar algumas questões a serem a serem confirmadas somente mediante fé, né? Então, o exemplo de Tomé mostra que, cara, não era fácil acreditar assim, né? O povo naquela época não acreditava em qualquer coisa, né? Então, se a Bíblia ela é ou não producente, né, para os temas atuais, a gente pode pensar no seguinte: como que esse livro ele resistiu durante tanto tempo? Vocês já observaram que não existe nenhuma outra religião no mundo que está interessada em salvar toda a humanidade? E até digo mais, aí acho que esse aqui é um ponto apologético forte. Uma religião que não se incomoda com a existência de um outro Deus, né? Ou seja, se é possível que existam outros deuses, então o que seria esse mundo?
Ele seria fracionado, cada um é dono de uma parte, seria como um grande negócio onde tem vários sócios, né? Então, acho que agora a gente pode partir para nossas considerações finais. Então, eu gostaria de ouvir um. Diga lá, John. Eu tenho dúvidas. Pergunte. A respeito da ciência, né? Quando você estava falando, eu levei para uma outra linha de pensamento que me fez lembrar do que você tinha dito sobre buscar uma resposta científica num livro de literatura. Aham. Aí a minha questão é: até que ponto é plausível buscarmos um olhar de evidência científica das coisas da Bíblia, tendo em vista que, a princípio, como estava sendo levado também a reunião aqui, parece uma questão mais histórica e que transcende o tangível, né, que seria a parte Uhum. da fé, do que algo que realmente possa ser experimental do ponto de vista do laboratório e teste científico. Então, aqui a grande questão é: a Bíblia, ela é um livro de conteúdo histórico. Ela tem ali o conteúdo histórico dela. Ela não foi criada com a finalidade de um livro de ciências, né? Ou seja, o livro de Gênesis, você pode ler ele de várias formas, né? Quando a gente estuda o livro de Gênesis, nós teremos vertentes que leem o livro de Gênesis como um livro histórico com elementos de prosa e poesia. Existem linhas de interpretação que leem como apenas fonte histórica, e tem linhas que entendem que Gênesis é apenas prosa e poesia. Então, não sei se eu ajudo, John, mas em primeiro momento, Gênesis, ele já é um livro que, dependendo do autor, do teólogo que você estiver lendo, você vai ter que saber, em primeiro lugar, qual é o viés que ele está dando para esse livro, né? Daí você fala assim, mas não existe um consenso? Existe um consenso entre várias igrejas protestantes, mas não é um consenso universal, né? Mas a maior parte delas entende como, sim, é um livro com fonte histórica e elementos de prosa e poesia. Geralmente, os outros dois, que ou é só poesia ou é só histórico, tendem a acabar indo por linhas que são um pouquinho mais radicais. Mas, por exemplo, né, então, se eu buscar, né, fontes como é, para que aquilo me forneça uma resposta científica, eu vou estar fazendo uma apropriação indevida, né? Então, por exemplo, quando a Bíblia ela dá algumas informações, você tem que ler o conteúdo do livro e entender o contexto. Então, por exemplo, se você pegar o livro dos profetas, né, para ler, os livros proféticos, primeiro que você vai ter bastante dificuldade de achar o período histórico a qual ele está tá se referenciando. Então, só ali você já pode fazer uma bagunça, né? Então, a melhor coisa a se fazer é a gente respeita a esfera de autoridade de cada uma das áreas. Então, a Bíblia, ela é um livro que é a palavra de Deus, ela tem um conteúdo histórico, mas ela não foi criada com a finalidade de produzir ciência, mas ela é com a finalidade de te dar sentido e propósito de vida. A ciência, por um outro lado, a gente pode chamar de ciências no plural, porque não é um corpo unificado. Então, a psicologia, o método científico de psicologia,
é muito diferente da engenharia. A maneira de pesquisar é totalmente diferente. Então, quando a gente fala de ciência, a gente nunca pode pensar que ciência é uma coisa só, tipo, que existe um consenso. Mas aqui, algo que não pode se perder de vista é que quando a gente observa que cada área tem ali a sua fonte de autoridade, a gente poderia pensar que elas não precisam necessariamente se separar, ou seja, ou eu só olho de um jeito ou só olho de outro. Elas podem se complementar. Então eu vou dar um exemplo para você, John, de uma chaleira com água ali que está apitando. Então, se eu for fazer uma descrição científica da chaleira, eu posso dizer que o calor do fogo, quando entra em contato com a chaleira, aquece a água ao ponto de 100 graus Celsius, que a água entra no ponto de ebulição e faz a chaleira apitar. Isso é uma descrição científica de um fenômeno. Eu descrevo ele. Agora, por exemplo, a descrição teológica, ela diria que essa chaleira foi feita para fazer chá. Eu dou sentido e propósito para ela. Então, quando uma pessoa quer buscar respostas científicas na Bíblia, às vezes ela está querendo descrições, tal como da chaleira que eu falei para você, para fenômenos. Mas esse não é o objetivo da Bíblia. O objetivo é fazer você entender sentido e propósito. Então, qual é o objetivo do livro de Gênesis? Você entender que Deus criou tudo, que Ele é o Senhor e sustentador da criação e que a humanidade caiu. E por conta da queda, nós sofremos a consequência. E a resposta virá somente em Jesus Cristo. Então, daí, a partir dali, você vê toda a história bíblica, né? John, você É, pode falar. isso que você falou respondeu bem e foi muito útil. Mas a pergunta, eu quero trazer um ponto de vista no sentido que você falou de se a ciência contrariar, na verdade o senhor falou que a Bíblia não é contra as ciências, Sim, mas em alguns momentos atualmente você vê nomes de renome, alguns consensos que, pelo menos a princípio, parecem contrariar a Bíblia. Então, eles sim se opõem à Bíblia. Então, a ideia da minha pergunta é sobre como devemos lidar com esse tipo de coisa. Eu já tenho assim um entendimento que eu gostaria de colocar ele em avaliação, de que a gente já tem base suficiente, eu acho que até o estudo nos ajuda a termos nisso, para realmente termos uma fé de que a Bíblia é um testemunho confiável. sim. Então, eu acho que a realidade é que a ciência, as coisas que se colocam contrárias, normalmente elas são de interpretação também. Elas estão no âmbito de teoria. Então, nós solicitamos a fé como requisito para determinados pontos, mas você vê isso também na ciência, só que de um modo subentendido, né? E diante de coisas que supostamente estão confirmadas como sendo contrária, por eu entender que a Bíblia está validada, ao menos para a gente, né? Eu desconsidero algum entendimento científico, supostamente, eu entendo que ele está errôneo, né? E até houve um recente que me apareceu a notícia, que eu não vou lembrar exatamente das especificações, mas eu posso procurar a matéria depois, se for do interesse de vocês, Uhum. sobre uma descoberta arqueológica. E aí, dizendo que tinha confirmado um entendimento bíblico, uma narrativa bíblica de crônicas. Aí o que eu achei interessante é que, lendo a matéria, você descobre que aqueles historiadores, arquitetos, pelo menos daquele meio, eles tinham um consenso de que a descrição bíblica estava errada.
porque você tinha na Bíblia a descrição de um elemento que até então eles não tinham encontrado nenhuma evidência arqueológica. Eles só tinham encontrado da outra parte, então eles deduziam, não, isso é o todo daquela época. E a nova descoberta confirmou a existência de algo que já tinha sido citado referente a uma estrutura física, né? Então, em síntese, seria esse meu entendimento, de que a gente tem base suficiente para validar a Bíblia, mesmo entendendo que algumas coisas ela não vai. Uma Alô? negativa, supostamente. Opa, tinha sumido sua voz, John. Ah, pronto. Voltou. Mas eu tava só sintetizando porque eu acabei me prolongando muito, mas eu acho que deu para entender, né? Sim, mas ó, tem uma coisa aqui que eu acho que ajuda a clarificar uma ideia. John, assim, eu falo bastante de ciência, eu participo de um grupo chamado que é Cristãos na Ciência. Então tem uma coisa que eu aprendi logo no começo, assim, quando eu entrei. E eu acho que é um conhecimento, e é uma ideia, e é um conhecimento, assim, que ele é muito válido e nos ajuda muito a entender o lado do cientista. Então, por exemplo, a gente pode colocar as coisas em etapas. Então, existe o pesquisador, né, o cientista. E existe os divulgadores científicos. Geralmente, o pesquisador é um ser que quase nunca aparece, né? Aí, por exemplo, então, algumas vezes, assim, ó, a divulgação de uma pesquisa científica, ela sim sofre muita mutação, né? Então, eu vou dar um exemplo que foi mais ou menos assim um boom nos anos 90, acho que no começo, entre anos 90 e começo dos anos 2000. Dois pesquisadores, eles fizeram uma pesquisa com homoafetivos, tá? E basicamente nessa pesquisa, eles descobriram que o cérebro de uma pessoa homoafetiva faz conexões sinápticas diferentes de uma pessoa heterossexual. A divulgação científica qual foi? A pessoa homoafetiva nasce homoafetiva. E nisso até fez uma música da Lady Gaga, que agora eu não vou lembrar qual é, fazer muito sucesso, que era tipo uma música que falava, tipo, eu basicamente uma ideia do eu nasci assim. Então veja, passou-se um ano e pouco, os pesquisadores se pronunciaram falando assim: não foi isso que a gente disse. Não foi isso que a gente disse. A gente não disse que uma pessoa nasce assim. A gente disse que as conexões sinápticas são diferentes. Mas, assim, ó, a pesquisa científica deles disse, em outras palavras, que uma pessoa homoafetiva pensa diferente de uma pessoa heterossexual. O que, no senso comum, é óbvio. Todo mundo vê isso, todo mundo percebe isso. É claro que pensa diferente, né? Só que, basicamente, o que eles fizeram é o que a ciência faz, é descrever o fenômeno. Como? Né? Tanto que a ideia do eu nasci assim não foi uma ideia que vingou e hoje a narrativa é completamente outra. É do meu direito, então eu faço o que eu quero. Pronto, mudou a narrativa. Antes era eu nasci assim. Como eu nasci assim, não foi cientificamente comprovado, então agora é do meu direito. Pronto. Então a questão ela muda. Né? Então, o que que acontece? A divulgação científica, ela é extremamente problemática. Por quê? Porque pouquíssimas pessoas leem a pesquisa científica. Tem um livro chamado Inteligência para Quê? O nome do autor é Pedro Dulce. Ele se eu não me engano, esse livro ele até tem de graça no Kindle, coisa assim. Tipo, é um livrinho bem fininho.
Aí ele coloca uma informação bem interessante. Vocês sabem quantas pessoas, em média, leem uma tese de mestrado? Mestrado leva-se 2 anos para você escrever. É uma baita de uma pesquisa científica. Uma pesquisa de mestrado que bastante gente tenha lido não passa de 10 pessoas. 10 pessoas. Uma tese de doutorado, se o cara não transformar o doutorado dele num livro, é ele e talvez assim a banca que leu e só. Então, né, esse livro Inteligência para Quê? Ele é muito bacana, John, para a gente ter uma ideia de como que a divulgação científica ela é bem falhada. Porque cientistas, num geral, são péssimos divulgadores do seu próprio trabalho, né? E aí vem uma pessoa e fala assim, não, porque ficou comprovado, né? Então, até por um lado, assim, ó, é, em alguns momentos, eu seguro meu coração, porque, lógico, eu sou crente. Então, às vezes, alguém chega assim, não, porque foram encontrados destroços da Arca de Noé, tal, nananana. Nossa, meu coração é que eu quero que ache a Arca de Noé inteira. Eu quero inteira, até com, né, ossada dos animais lá para eu poder falar assim, yes, né? Só que o que acontece? É, às vezes não foi isso que aconteceu. Então, digamos assim, o, a questão da divulgação, ela tem o viés, assim, dos dois lados. E aí, às vezes, assim, que dói. E uma outra coisa que pega muito, assim, eu amo podcast, mas podcast, ultimamente, assim, tem sido os maiores divulgadores de polêmicas e de coisas não produtivas, sabe? Porque daí eles vão lá, pegam, pegam um cientista, tal, faz uns comentários, tal, nananã, faz os cortes que eles acham que é legal, e daí só posta o corte. Só posta o corte. E aí lascou, né? Mas, né, de toda forma, gente, eu agora só gostaria de ouvir os comentários finais aí de cada um. Daí a gente ora, né, e finaliza. Então, Renê, começa aí com teus comentários finais aí sobre se a Bíblia é confiável ou não. Olha, eu achei que todo esse estudo, esse bate-papo foi realmente muito válido, porque realmente a gente, por mais que a gente seja cristão e tenha confiança na veracidade da Bíblia, vira e mexe a gente lida com pessoas que realmente têm essas dúvidas, né? E nem todos são que nem eu que chegou e, olha, vou dar uma chance, olha, eu dando uma chance para Deus, né? Mas, assim, eu vou realmente pegar e estudar e combater isso com o que acontece para ver se realmente é real ou falso, né? E nas minhas pesquisas, em tudo que eu li, quanto mais eu lia, mais veracidade eu via naquilo, né? E aí teve até uma garota que encontrei, ela estava falando assim, não, que a Bíblia, para você acreditar, você tem que sentir. E aí eu pensei assim, olha, por um ponto de vista, ela tem razão. Porque se você não chegar e ler a Bíblia com o coração aberto, não sentir a palavra, realmente aquilo não vai fazer sentido para você e você vai achar que aquilo é uma mentira. Você vai criar desculpas, né? Então, eu achei muito legal toda essa conversa e achei muito válido para o nosso dia a dia. Legal.
Renê, sobre esse seu último comentário, né, de ter que sentir a Bíblia, eu tenho um livro para recomendar. Chama-se A Escola do Messias, do Igor Miguel. Ele, ele, isso que você explicou rapidinho, ele discorre bem detalhadamente num processo mental que acontece na cabeça de uma pessoa. Porque assim, se ela não passa pelo processo de conversão, ela não consegue absorver o todo da Bíblia. Então, tipo, a leitura bíblica sem a conversão, ou seja, sem esse sentir, é diferente. Uhum. Letícia, suas considerações finais. Então, eu já achei muito produtivo esse momento, gostei bastante e vou assistir o vídeo, né, para continuar esse pensamento. Muito obrigada aí, gostei bastante. Legal. John, Eu também gostei bastante. Não sei desde quando isso aqui ocorre, mas eu espero que continue ocorrendo. Eu tava procurando há bastante tempo e não tava achando. Não sei se onde vocês moram é mais fácil de encontrar algum grupo de estudo bíblico, de onde mas você por é, aqui John? eu sou do interior da Bahia. Oxi, É, como é que você nos achou, irmão? A gente é de Aí você tem que Curitiba. perguntar. Você tem que perguntar a Letícia aí, que é minha irmã de sangue, ela que conseguiu esse Ah, feito. Eu falhei na legal. missão. Eu entrei em Discord, entrei em um monte de canto. Porque aqui na minha cidade há muitas igrejas, mas o formato é sempre mais corrido e de pregação e tudo. Então, eu sou muito grato e gostei bastante. É, Legal. Ô Diego, só porque você falou de livro e eu não achei o seu no WhatsApp para perguntar depois, mas eu só senti falta de citar a respeito de testemunhas extra-Bíblia, né? Então, Hum, eu já ouvi falar que, por sim, exemplo, a respeito de Jesus, pelo menos, o próprio Império Romano, sim. imperadores e tudo mais. Aí, você sabe me dizer um local onde eu possa pesquisar uma fonte confiável para consumir esse conteúdo? De testemunhas extra-Bíblia. Sim. Poxa, cara, de cabeça, assim, eu não lembro de nenhum agora, mas, né, vou dar uma Alguém olhada. E faz se uma eu... relação, vai de Joséfo, passa pela arqueologia. Então, não sei se tem um livro que condense tudo isso, mas tem evidências históricas, essa bíblicas, arqueologia, literatura, Joséfo, tem alguma série de Pronto. Pelo apontamentos. menos esse nome eu anotei aqui, Joséfo. Vou dar uma olhada Flávio Joséfo é um para me aprofundar. historiador, é, a arqueologia moderna traz muitas coisas novas à tona, inclusive a existência real de Pilatos, e uma série de governantes daquela época, da época de Paulo. Eu agradeço. Legal. Acho que depois, os livros aí que eu recomendei, eu posso colocar lá no grupo, Seria bem legal. né? Eu só talvez eu não lembre todos que eu falei aqui, mas eu lembro que... Mas Deus que eu lembrar, daí eu coloco lá e eles são bem legais. É, a, a Jéssica, suas considerações finais? Então, também achei bem interessante, bem produtivo esse encontro. E assim, eu acho que a maior evidência, né, sobre a veracidade da Bíblia, de Deus, do propósito de Jesus, né, como filho de Deus, da missão dele, que o livro mais atacado, né? O livro mais atacado pela humanidade sempre foi e resistiu, mesmo com tanta perseguição, com tanta gente tentando mudar, tentando reescrever, tentando modificar princípios, fundamentos, mas ele continua ali sendo o livro mais copiado, o livro mais lido e o livro mais perseguido, né? Você não vê assim outras religiões que são até tem até coisas mais totalitárias, coisas mais restritas, não são perseguidas, ninguém
liga nem nada, mas o cristianismo que tem ali, é, como você falou, né? Que aceita que as pessoas escolham ou não, que aceita que tenha a existência de outros deuses, mas está ali sendo perseguido diariamente e atacado de todas as formas e permanecendo firme e forte, né? Com certeza. Elmar, suas considerações finais. Uma coisa que acontece muito hoje em dia e que sempre aconteceu, sempre foi guerra de narrativas. Sim, Se alguém lança uma narrativa que quer desacreditar um ponto ou mais as escrituras, lançando uma cunha no entendimento, ele tem uma razão para isso. Ou seja, ele tem um ganho nessa história, sim, né? Nós, como cristãos, nós somos sossegados da veracidade, nós temos segurança total nas escrituras e no nosso Deus. Quando alguém quer lançar um descrédito, opa, vamos ver por quê. E eis o momento que os apologetas esfregam as mãos. Porque, opa, vamos trabalhar em cima dessa vertente que foi lançada, né? Então, eu acho que muitas vezes o apologeta até com grande satisfação esfrega as mãozinhas quando chega alguma narrativa querendo meter uma cunha num ponto, porque ele vai poder trabalhar em cima daquela vertente. Isso sempre foi assim e sempre vai ser, né? com certeza. Agora parece que está sendo lançado aqui no Brasil, eu tinha ouvido falar e também não sei da veracidade disso, uma comissão para reescrever a história brasileira. Bom, quando se reescreve, a história por si só, analisada e interpretada, já tem viés que chega. E se você Sim, ainda quer reescrevê-la de acordo com o teu próprio... Ah, tá uma beleza, né? Ou seja, eu exa- sei o que eu quero dizer com o que eu vou recontar. exatamente. Exatamente. Bom, gente, foi muito bom aí, né, esse encontro. Deixa eu fazer uma pergunta. Se a Letícia e o John conseguem ligar a câmera para a gente tirar uma foto. Desculpa pegar vocês assim desprevenidos, né? Mas eu nunca lembro de tirar essa foto. E daí depois você me pergunta, né? Não tem foto, tal, ó. O John pediu 1 minuto, né? Legal, mas aí para eu poder ver aí o. É legal ver o rosto das pessoas, né? Então, legal. Deixa eu. Enquanto eles estão ali, tem um livro aqui que eu acho. Opa, não. Esse daqui, ó. Entende o que lês. É De quem que do. é? Entende o que lês. É do Gordon Fee e do Douglas Stewart. Esse é um dos livros que, digamos assim, mais ajuda uma pessoa a fazer uma boa leitura bíblica, sabe? Tanto que assim, ó, eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas nossa, esse livro aqui, meu, ele tá inteiro marcado. Por quê? Porque, tipo, ele é um livro que ele te ensina a fazer uma boa interpretação bíblica. Então, no momento que você tá lendo, nossa, né, ele super ajuda. Coloca Só- ele junto, então, na revisão que você vai passar. Sim, eu vou colocá-lo. E eu acho que É, vale a pena ler aquele livro, aquele André, os outros da Bíblia, vale a pena ler. E eu estou revendo aquele livro agora. Como é que era em português? É o Fator Melquisedeque. Vale a pena ler, inclusive, em associação com esse livro dos outros da Bíblia. legal. Então, olha aí. Então, acho que a Letícia não vai conseguir. Se a Letícia vai conseguir ligar a câmera? Sim. Tô tentando ativar aqui, gente, mas não tá dando permissão. É, Peraí, eu acho que eu mudei alguma coisa. opa, agora eu acabei desligando a minha. Ali na câmera, você clica na setinha, aí vai ter ali para você, né, autorizar. Mas dependendo, tudo depende aí de como tá no teu computador. Se teu computador tá com câmera, tá sem câmera. Eu tô pelo celular, mas aqui tá falando que tem que ativar a opção, mas eu não tô achando ela. Você vê na barra de tarefas que tem uma câmerazinha? Tem um vídeo filmadora?
Sim, eu tô indo por ela mesmo, mas eu fui nas configurações aqui, peraí. Olha aí, o John. John. Agora, ó, o John é novo. O John é novinho. Sim. Ah, olha aí. Quantos anos você tem, John? Como você é novo, John, daí 21. dá pra perguntar a idade, né? É. 21. Ah, olha aí. Ó, Letícia, você entrou em dois. Agora foi. Aí, agora foi. Então, legal, gente, ó, eu vou contar aqui. Então, todos olhando para a câmera. A Jéssica tá marcando aí, eu vou acabar tirando a foto, ela não vai ver. Ó, então, pessoal, no 3, hein? 1, 2, 3. Aê, foi. Legal. Então, já vou compartilhar lá no grupo. Então, peraí, peraí. Legal. Então, pessoal, vamos orar para a gente poder encerrar? Senhor Deus Eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por este encontro, por todas as conversas que nós tivemos. Ó Senhor, que tudo que a gente conversou aqui, Pai, seja utilizado para a edificação do Seu reino. Ó Deus maravilhoso e santo, nos dá um bom descanso e se conosco em todo o tempo. E é em nome de Jesus Cristo que eu oro e que eu agradeço. Amém. 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 Tchau, gente. Deus abençoe Tchau, boa vocês. noite. Boa Tchau, noite, tchau. boa Deus noite. Tchau, boa abençoe. noite. Deus abençoe. Tchau, tchau.